Lembrando que esse assunto não vai cair na prova da avaliação diagnóstica, porém, ele vai cair no seriado, tá certo? Então, é importante vocês saberem disso, ok? O assunto simbolismo não irá cair na avaliação diagnóstica, mas ele cai no seriado, e cai no Enem também, então precisa prestar atenção. Por gentileza, se identifiquem, tá? Hoje a gente vai falar sobre o simbolismo, é a última escola literária do segundo ano que a gente vai trabalhar, tá? Então, a gente vai começar lembrando que o simbolismo, ele é também parte das características do parnasianismo, características como, por exemplo, na concepção de ser poesia, tá? Aqui nós temos algumas imagens que vocês podem verificar, são imagens que lembram o simbolismo, tá? Ele tem esse misticismo, essa sugestão relacionada ao impressionismo na pintura, ele tem essas personalidades que a gente vai discutir, a gente vai trabalhar, e temos algumas imagens que esse simbolismo representa. O que significa simbolismo? Simbolismo significa o estudo, a relação com o símbolo, com significados simbólicos, com significados que se traz sugestão, tá? Por exemplo, o branco é o símbolo da paz, então, Cruz de Souza, que lutava pela paz, pela luta contra a escravidão, ele tinha o símbolo do branco muito na sua poesia, tá? A questão do azul do céu é o símbolo da transformação, aí as pinturas impressionistas traziam muito o azul, tá? O amarelo é o símbolo da riqueza, então tinha muitas pinturas com símbolo de amarelo. O simbolismo também começa esse jogo na pintura da relação entre o real e o imaginário, tá? De você colocar imagens de seres misturados, animais e humanos, antropomórficos, entre seres celestiais, como os anjos e os humanos, monstros e demônios e os humanos, tá? Anjos. Então, essas imagens, elas são trazidas para o simbolismo. Tá? Os principais representantes do simbolismo são Paul Gauguin, Gustave Moreau e André Redon. Esses são 3 franceses, tá? Assim como o parnasianismo, o simbolismo também tem a casa original na França, tá? Por conta da Belle Époque, essa é uma época em que a França é palco de grandes pensamentos que influenciaram o mundo, e esse impressionismo de Paul Gauguin chegou no mundo, tá? Foi um choque cultural, foi uma revolução na pintura, foi uma revolução na poesia, em todas as artes, tá? O simbolismo trouxe o seu toque de Midas, o seu toque mágico, tá? O toque do misticismo aqui na pintura Aparição, o toque da música aqui no Safo sobre a Falésia, tá? O toque também dessa relação entre o real e o inconsciente, tá? Que estava muito presente na arte simbolista. A gente pode ver também aqui essa questão de personalidades da atualidade que pegaram essas características simbolistas. Lady Gaga foi uma dessas personalidades, tá? Ela em seus clipes, em suas músicas, ela usa muito essa sugestão simbólica, tá? Um clipe sobre a morte, ela aparece deitada numa cama junto de um cadáver real, tá? Em outros clipes, ela se incendeia e se evapora, tá? Então, essa simbologia está muito presente na música e na arte de Lady Gaga, e ela pega essas ideias do simbolismo. Uma outra realidade e arte atual é Sherlock Holmes, tá? Contém uma grande quantidade de símbolos tomados diretamente dessas sociedades secretas que tiveram seu ápice nesse momento histórico do simbolismo. O simbolismo na música, não sei se vocês gostam de rock, tá? Nós temos Hecate, que é uma banda de rock muito famosa, tá? Que tem uma música bem dark, bem pesada, bem forte, e ela tem uma música chamada Hino à Lua,
que, junto com todas as outras músicas deles, é a representação de tudo isso que coloca o simbolismo. Diga, meu amor. Quem falou? Diga, meu anjinho. Alguém falou aí? Alguém? Não? Então, vamos lá. Então, assim, é essa característica da fusão das sensações, tá certo? Dessas sensações que trazem mesmo sentido, o paladar, o cheiro, a visão, a audição, a intuição, tá? Esse misticismo e essa espiritualidade estão presentes no simbolismo, essa subjetividade, mas não uma subjetividade romântica, mas uma subjetividade ideológica, de ideal, tá? Daquele indivíduo que tenta manter o contato freudiano com o seu ego, seu id, o seu superego interior. Essa musicalidade na poesia e na arte também ela aparece, sempre tem uma pintura com um instrumento musical, essa atração da morte, que é um resgate do romantismo, que depois novamente vai ser resgatado no pós-modernismo, tá? Essa atração com a morte, ela está presente na música, não só de Hecate, mas de vários outros cantores e bandas de música de rock, tá? Nós temos um projeto literário que fala dessa questão. Nós temos Mallarmé, que ele resume de modo preciso como os simbolistas pretendem promover essas experiências nos leitores. Sugerieis o sonho. É o uso perfeito desse mistério, que constitui o símbolo. Evocar um objeto para mostrar um estado da alma, ou escolher um objeto e fazê-lo emanar um estado da alma, mediante uma série de decifrações. Então, o simbolismo, ele sugere, ele insinua, tanto nas imagens das pinturas, quanto na poesia, tá? Nós temos aí uma pintura de Émile Zola, a atmosfera do sonho, presente nas obras simbolistas, revela a dimensão que está além da realidade concreta. Uma outra fala, no caso agora de Rimbaud, ele diz o seguinte: o mundo concreto se esvaiu, perdeu sua inteligibilidade. Agora é por um mistério. Atrás da ordem aparente das coisas estão o caos, a névoa, a bruma, a neblina, o incorpóreo, o fantasmagórico, o estranho, o inefável. Então, a névoa, o caos, a nuvem, a neblina, são símbolos que são usados. Símbolos de quê? De sugestão, tá? A névoa não deixa você ver realmente as coisas, elas ficam meio que embaçadas. A nuvem, ela sugere formas, tá certo? O fantasma nem é vivo, nem é morto, tá certo? Essa simbologia, ela tá muito presente, plasmada nesses escritores. Infinitos espíritos dispersos, inefável, edênicos, aéreos, fecundai o mistério desses versos com a chama ideal dos teus mistérios. Então, esse gosto pelo mistério, pelo inefável, ou seja, aquilo que não pode ser tocado, explicado, não só tocado com a mão, mas tocado com a razão também. Inefável é isso, é aquilo que não pode ser tocado com a razão. Tá certo? Nós temos aqui alguns escritores que continuam influenciando a arte. Charles Baudelaire influenciou o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, e agora ele chega com força total no simbolismo. Paul Verlaine e Arthur Rimbaud são dois escritores. Verlaine já era um senhor, tá? Um escritor francês, já consagrado. Quando ele conhece Arthur Rimbaud, um rapaz de 17 anos, e aí ele se impressiona com a genialidade de Rimbaud. E eles se desencontram, Verlaine se casa, tem um filho, e depois de alguns anos eles se reencontram. E Paul Verlaine se apaixona novamente por Rimbaud, abandona a mulher e o filho, e vai viver uma aventura de orgias e literária com Rimbaud. Essa paixão de Verlaine por Rimbaud não é como alguns preconceituosos estão pensando aí em relação à homossexualidade, mas sim uma paixão em relação à sua genialidade, tá? Os dois eram heterossexuais. Quando eu falo em orgia aí, é com outras mulheres, em festas, em danças, tanto que
tema do sexo, da prostituição, está muito presente na obra dos dois. Então, essas pessoas maldosas que dizem que esse amor que existia entre os dois era um amor homossexual, são pessoas preconceituosas que não entendem que um ser humano pode se apaixonar por outro, pelo intelecto do outro, pelo jeito de ser do outro, sem ter nada a ver com a sexualidade, tá? Mallarmé, escritor, ele também era um crítico literário, e ele fez ferrenhas críticas a Paul Rimbaud, tá? Arthur Rimbaud, e a Paul Verlaine. Não pela essa questão da interpretação que alguns alunos aí fizeram, mas sim pela questão da genialidade dos dois ser muito ligada à inconstância, tá? Os dois eram muito inconstantes, tanto na hora de plasmar e escrever na sua pintura, quanto na hora de demonstrar isso na vida. Então, eles viviam viajando pela Europa, se inspirando com outros escritores, eles não tinham um estilo único, eles iam navegando de acordo com as ondas de influências que existiam. Mallarmé também fez críticas a Baudelaire, porque Baudelaire começou a sua literatura bem realista, bem focada no inconsciente coletivo de Jung, de Freud, e no determinismo, e depois veio com essa questão de músicas e símbolos, e aí ele era muito crítico, ele era um bom escritor, queria fazer uma obra genial e tudo, tem alguns filmes que são baseados em suas obras, mas ele tinha uma língua muito ferrenha, de acordo com a genialidade dos outros. Ele era aquele tipo de pessoa que sabe criticar a produção artística dos outros, mas a sua só existe perfeição, tá? A obra que vocês devem se lembrar de Baudelaire, Les Fleurs du Mal, As Flores do Mal, que ela existe em narrativa, que foi excomungada pela igreja, e depois, mesmo em poesia, quando ele escreveu para esquecer um pouquinho a narrativa, ele também foi ferrenhamente criticado por Mallarmé e outros críticos, tá? Ele foi, inclusive, teve que se tornar anônimo por um tempo, escrever com pseudônimo, porque as críticas eram muito ferozes. O Verlaine, ele estava tão desesperado com a crítica, porque ele era do tipo de escritor que se incomodava com o que os outros falavam, diferente de Rimbaud e Baudelaire. Verlaine estava tão, assim, desesperado, que uma vez ele estava conversando num sarau literário com Rimbaud e outros poetas, e ele estava falando das críticas de Mallarmé, e ele ficou desesperado, ele pegou uma arma que tinha de uma mulher, de uma prostituta que estava, assim, na festa, no sarau, e atirou no amigo dele, no Rimbaud, tá? Ele acabou sendo preso, passou 2 anos preso por conta disso, tá? E muita gente chamou a polícia chegou e prendeu ele, porque ele estava atirando para cima e acabou atirando num Rimbaud, num amigo, mesmo o amigo querendo tirá-lo da prisão, mas não foi possível. Então, essa questão dessas críticas ferrenhas para esses escritores afetavam demais o seu pensamento, ok? Rimbaud era jovem, ele morreu com 37 anos de idade, ele teve sua produção a partir dos 14 anos de idade, ele escreveu poesias geniais a partir de 14 anos de idade, ele influenciou músicos como Bob Dylan, ele influenciou artistas como, por exemplo, Debussy. Charles Debussy fez uma composição de ópera baseada numa poesia de Charles Rimbaud, e ele dizia o seguinte: o que é o simbolismo? É criar uma mágica sugestiva, contendo a um só tempo o objeto e o sujeito, o mundo exterior ao artista e ao próprio artista, tá? Então, esses caras são 4 escritores geniais que viveram uma época e deram influências não só a 3 grandes escolas literárias, mas também aos nossos dias de hoje, tá? Os simbolistas retomam a subjetividade artística, tá, do romantismo, porém é uma subjetividade diferente, como eu disse a vocês. O clima da natureza não é o mesmo clima romântico. O clima da natureza é uma natureza sugestiva, tá? Que leva o homem ao imaginário, que leva o homem à imaginação, à vibração, às sensações, tá? Ao toque. Então, você tem a sensação de que a água está borbulhando desse rio sobre a ponte, tá certo? Que essas plantas estão balançando pelo vento. Então, essas sensações são muito presentes no simbolismo. Esse poema aqui, de Violões que Choram, são poemas bem interessantes, que falam muito dessas sensações, tá?
cristais diluídos de clarões álacres, desejos, vibrações, ânsias, alentos, vulvas, vitórias, triunfamentos acres, os mais estranhos e estremecimentos. Então, essa questão dessa sonoridade que produz uma música, dessas repetições de sons, são muito presentes no simbolismo. Essas imagens que sugerem outras imagens. Aqui você vê 3 faces diferentes de uma mesma pessoa, tá? Ele pintou de tal forma que traz essa influência. O simbolismo, ele também influenciou depois, tá? O nosso grande cubista, tá? Ele influenciou o cubismo, tá? Ou influenciou o dadaísmo, as influências do pós-modernismo e do modernismo, ok? O simbolismo se define como anti-intelectualismo. Propõe a poesia pura, não racionalizada, tá? Sem imagens e sem conceitos definidos. É uma poesia difícil, hermética, misteriosa, que destrói a poética tradicional, porque ela sugere, porque ela traz máscaras, ela traz nuvens, para não dizer as coisas claramente. Nessa pintura aqui, você vê que é uma mulher deitada, seminua, tá? Porém, a face dela, ela aparece em 3 áreas diferentes. Então, é a sugestão de onde está o rosto dessa mulher. Tá? A própria barriga dela aparenta ser uma boca ali na barriga, tá? Ela é inimiga da imagem declarada, da imagem exposta, mas sim de uma imagem sugerida, sensual, mas não aquela sensualidade declarada de outras escolas literárias e artísticas, tá certo? A pintura impressionista, tá, de Monet, Manet, são muito importantes no simbolismo, porque elas trazem essas sensações, essas realidades sugeridas. Então, o impressionismo da pintura influenciou muito o simbolismo na arte, tá? Monet, Manet. Você tem pinturas também que influenciam na produção. Por exemplo, essa poesia aqui de Rimbaud, Inexorável, ela foi influenciada por essa pintura de Manet, tá? Em que aparece que o passarinho está comendo o cabelo da mulher, dá uma sugestão aí de canibalismo. Ó meu amor, que já morreste, ó meu amor, que morto estás. Lá nessa cova que desceste, ó meu amor, que já morrestes. Ah, nunca mais florescerás. Ao teu esquálido esqueleto, que tinha outrora de uma flor, a graça e o encanto do amuleto, o teu esquálido esqueleto, não voltará novo esplendor. Percebam que tem uma semelhança com essa questão da morte e do amor imaginário, do romantismo, porém ele traz muito mais musicalidade, repetição de som, tá? É um poema mais perfeito em métrica e rima do que o poema moderno, romântico. Embora na prova do seriado vocês tenham essa comparação entre a poesia simbolista e a poesia romântica, mas você consegue perceber as diferenças, tá? Não é tão depressivo, é mais uma sugestão da depressão aqui, ele é mais musicalizada, ela é mais perfeita na métrica, na rima, do que o poema romântico. O poema romântico, a emoção está mais latente ali, a dor, a angústia, do que o poema simbolista, certo? Novamente, nós temos uma imagem aqui que sugere essa relação com o imaginário, tá? O objetivo do simbolismo é, como base, a sugestão, a criação de imagens fluidas e a apresentação subjetiva da realidade, expressa pelo uso de sinestesias e metáforas sutis. Sinestesia, gente, é a troca de sentidos, tá? Por exemplo, o cheiro do gosto da maçã, tá? Troca os sentidos. A gente vai ver agora nos exemplos de poesia essa sinestesia aí, para vocês terem uma ideia. Murot é um outro pintor, tá? Que traz essa relação, esse resgate entre o espiritual e o material. Aqui não é um resgate da mitologia grega, esses aqui não são nenhum deus ou semideus grego,
mas é o ser humano, tá? É o ser humano nesse diálogo com a música. Você vê que a mulher na frente está tocando a harpa e a mulher atrás está inspirando, é a musa que está inspirando aí a produção artística. Então, essa relação com o sobrenatural e com a música é muito presente na arte simbolistas. Eles procuram resgatar a relação do homem com o sagrado, com a liturgia e com os símbolos. Busca um sentimento de totalidade que se daria numa integração da poesia com a vida cósmica, como se a poesia, fosse uma religião. Sua forma de tratar a realidade é radicalmente diferente da dos realistas. Não aceita a separação entre o sujeito e o objeto, como acontecia no parnasianismo, tá? Que ele falava sobre o objeto de um vaso que não tinha nada a ver com os sentimentos do homem. Se um simbolista fosse falar de um vaso grego ou chinês, como acontece com o parnasianismo, o próprio ser humano seria um vaso, seria uma mulher que neste vaso iria gerar um filho, ou algo nesse sentido, tá? Ele iria fazer uma relação simbólica, uma relação mística desse vaso com o ser humano, tá? Eles partem do princípio de que é impossível o retrato fiel do objeto, tá? Ele só sugere o objeto. Aqui é como o pós-moderno, isso aqui não é um cachimbo, é a pintura de um cachimbo, tá? Então, assim, essa questão dessa separação do real com a produção artística é diferente do parnasiano, que no parnasiano a poesia era a própria arte, era a própria realidade das coisas. Aqui não, arte, vida é vida, tá? Mas a arte sugere a vida. O simbolismo tem tudo a ver com a Belle Époque francesa, que é essa época em que as mulheres são glamourosas, se vestem bem, as mulheres são perfumadas, os homens se vestem bem, é esse gosto pelo belo, pelo cheiro, pelo sabor, pelas coisas boas da vida, tá? Por tudo aquilo que faz produzir os sentidos, tá? Essas oposições trazidas, tá? Dessa bela época é como se fosse o oposto do parnasianismo. Enquanto que o parnasianismo se agrega ao real, ao plausível, ao palpável, o simbolismo com a bela época, ela se atrela aos símbolos, ao imaginário, às sensações, às sugestões de um mundo, tá? E tudo isso acontece numa eclosão da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, assim, enquanto que o mundo estava se matando, lá eles estavam dançando, se vestindo, cheirando perfumes bons, fazendo amor. Então, era aquele momento de trazer e trabalhar os sentidos. Nesse contexto, o simbolismo desaparece, mas deixa no mundo um alerta sobre o mal-estar trazido pela civilização moderna e industrializada, tá? Então, essa questão de você não mais se preocupar com a essência do universo, com aquilo que existe por trás das coisas, por trás dos sentimentos, por trás das pessoas, é uma sensação de que um mundo subjetivo acaba. O mundo passa a ser irracional, tá? Então, o simbolismo traz esse interesse pela essência do universo, do que realmente são as coisas, mas ele sabe que ele não tem essa condição de absorver todo esse sentido das coisas. Por isso ele sugere, por isso ele insinua, tá? Porque o homem não é capaz de se apropriar do que significa a música, do que significa a pintura. Então, ele sugere a música em meio ao poema, a pintura em meio à vida, tá? Então, a arte é muito mais do que o homem. O Verlaine diz que a arte é a própria construção do imaginário humano. É tudo aquilo que o homem pode ser e não é. Por isso, sugerir. Por isso, a simbologia, tá? Uma outra característica do simbolismo, tá? É essa questão da forma, do verso. É o uso de letras maiúsculas no verso, que não tem no romantismo e tem na poesia simbolista, que pode diferenciar, colaborar com vocês nessa diferenciação. O uso do vocabulário bíblico, litúrgico, esotérico, arcaico. Muita gente pergunta, professor, eu não sei o que é liturgia. Liturgia é a cerimônia religiosa.
Por exemplo, a água benta na cabeça de um bebê. Isso faz parte da liturgia do batismo, tá? No caso, em algumas religiões, é em cima de um adulto. Então, essa água benta sendo jogada sobre a cabeça de uma pessoa é liturgia, tá? Então, esse vocabulário litúrgico presente, está presente na poesia simbolista. Uma outra característica é essa musicalidade, tá? Essa repetições de sons que produzem essa musicalidade. Tanto no início quanto no final dos versos, essa repetição de som, ela está muito presente. Daí a gente vai estudar as figuras de linguagem presentes aqui nessa musicalidade, tá? Assim como a sinestesia e outros, a gente terá essa aula sobre figuras de linguagens usadas no simbolismo, acho que foi Rebeca que requisitou na aula passada, que estava lá figuras de linguagem, mas são as figuras presentes no simbolismo que cai lá, por isso que está lá, tá? Outra característica do simbolismo é a religiosidade, o misticismo, o esoterismo, a espiritualidade, ela está muito presente, mas é uma espiritualidade diferente do romantismo, porque não é uma espiritualidade ligada à religião A, B, mas sim essa relação do homem, do conhecido com o desconhecido, do consciente com o inconsciente, com a alma do mundo, tá? É almas mundi, ou seja, a alma do mundo, a expressão é maior do que nós, tá? Aquele ser maior do que nós. Então, não é uma religiosidade ligada ao catolicismo, a nenhuma religião. É uma religiosidade em que liga o homem ao eterno, o homem ao divino, o homem ao maior que si, tá? Essa expressão dos estados da alma, o que eu estou sentindo. Mas eu não digo claramente como romântico, eu sugiro para que o leitor consiga identificar e se identificar com aquele sentimento, tá? O sonho, o inconsciente, o subconsciente estão muito presentes. Daí Freud, Jung, os sonhos, as mandalas estão muito presentes no simbolismo, tá? Que são desenhos que ligam a música, que se ligam à cor, à pintura, às formas que estão presentes no simbolismo. Essa espiritualidade que eu estava falando é esse texto com desejo de ficar e sublimar. O que é sublimar? É você deixar de ser palpável, de ser terra, para ser espírito, para se tornar infinito. Deixar de falar coisas da terra mesquinhas para falar de coisas da alma, puras, tá? Que pertencem a todos. Palavras que se ligam a salmos, a hinos, místicas também estão presentes no simbolismo. A sugestão, que eu já falei várias vezes, é outra característica. Sugerir, eis a arte, sugerir a emoção, sugerir a forma, sugerir o sentimento, sugerir quem eu sou, tá? Está muito presente na obra simbolista, essa imprecisão das coisas. Ela parte do sugerir, ela parte da consciência de que eu não sei tudo, eu não consigo tocar tudo. Daí o que eu toco é a única coisa que eu vejo. Eu sugiro essa parte, essa questão do sonho, do inconsciente. Então, tudo é impreciso, é névoa, é neblina, é nuvem, tá? É imprecisão, correta? Cinesia na poesia aí é só uma figura de linguagem que eu quis trazer aqui, mas depois a gente vai trabalhar mais, tá? A sinestesia, ela consiste na fusão de várias sensações. Nasce amanhã, a luz tem cheiro. Veja aí a sinestesia presente. A luz a gente vê, o cheiro a gente... São dois sentidos diferentes. E ele funde esses sentidos. Eila que assoma pelo ar sutil, tem cheiro à luz, amanhã nasce. Ó sonora audição colorida do aroma. Veja aí, ele fundiu nessa frase 3 sentidos. Sonora audição, que é o sentido da audição, colorida, a visão, aroma, o olfato, tá? E aí você vê outra característica do simbolismo, é o uso dessa letra maiúscula aqui, ó, pelo ar sutil. Esse pelo em letra maiúscula aí,
no lugar que não deveria estar. Então, caso vocês verifiquem isso, ou é uma poesia árcade, que vem do arcadismo, bem antiga, ou é uma poesia simbolista, tá? Então, tenham cuidado com isso, certo? Então, vamos lá. Musicalidade. A música antes de qualquer coisa. Esse é o momento da época, a Belle Époque, em que havia muitos bailes, muitos sarais, onde as pessoas cantavam muito. A música foi, com a construção das orquestras de câmara. Então, nessa questão, a música ela passou a fazer presença de salas comuns, e não só de grandes teatros, de grandes castelos. Pessoas numa sala comum contratavam uma música de câmara, um grupo, um quarteto, um terceto, para tocar lá e fazer a festa, e as pessoas que tocavam instrumentos iam para a festa, cada um pegava um instrumento diferente e produziam música. Então, a música estava em todo lugar, tá? Não só nas festas, mas também na poesia, também na pintura. Veja um exemplo de aliteração. Lembre-se de que a aliteração é a repetição de sons consonantais. A gente vai depois revisar essas figuras de linguagem, tá? E as cantilenas e serenos sons amenos, fogem fluidas, fluindo a fina flor dos fenos. Então, essa aliteração aí do som do F, essa repetição. Tem também um poema velozes, vozes, velozes, vulcanosas. Então, as músicas, os violões de Cruz e Souza são músicas assim, são poemas musicalizados que trazem essa aliteração, que é essa repetição de sons consonantais, tá? Então, a gente reviu aqui já duas figuras de linguagem, a sinestesia e a aliteração, ok? Vamos lá. Rebeca saiu, foi. Eu quero saber de vocês, eu não vou começar a falar dos poetas brasileiros e do simbolismo brasileiro hoje, não, porque senão a aula vai ficar muito grande, eu não gosto de aulas muito grandes, que vocês dispersam muito, tá? Então, hoje a gente reviu duas figuras de linguagem do simbolismo, que é a aliteração, repetição de sons consonantais, e a sinestesia, que é essa fusão de sentidos na poesia. A gente viu as características da poesia simbolista, a gente viu a influência do quarteto mágico francês, tá? Baudelaire, Mallarmé, Verlaine, Rimbaud. Esse quarteto mágico vem desde final do romantismo, eles já começaram a produzir, mas estavam jovens construindo a sua produção artística. E aí eles afloram na sua magnitude agora no simbolismo. Essas reticências que aparecem nos poemas contam como caráter. Não, minha princesa, a reticência está ali porque eu coloquei o poema pela metade, tá? Não está o poema inteiro, tá certo? Dá para ver que é uma citação, eu não coloquei aspas, porque está formatado diferente. Mas a reticência quer dizer que eu não coloquei o verso inteiro, a estrofe inteira, ela tá só o pedaço. Tá certo, minha linda? Quando você não coloca o texto inteiro, você precisa colocar reticência. Se por acaso você colocou a estrofe inteira, aí até você pode deixar de pôr a reticência. Às vezes acontece que você... Diga, amor. É porque eu vi uma videoaula, aí o professor ele mostrou um poema que tinha assim bastante reticência, né? Aí ele disse que era como se fosse eles fazendo uma sugestão. Não, aí a reticência não é característica específica do simbolismo, o professor equivocou-se, tá? A reticência aí, ela acontece quando, por exemplo, a pessoa que está demonstrando, os poemas simbolistas, eles eram muito grandes, vozes veludosas, vozes, tem, por exemplo, tem 17 estrofes. Aí, se no livro, se na prova, eles não querem colocar todos os versos, todas as estrofes, aí eles usam as reticências. Se ele usa uma estrofe, a segunda estrofe quer usar a 10ª estrofe, aí ele precisa pôr reticência ali entre parênteses para dizer que existem algumas estrofes ali entre elas, tá certo? Porque os poemas simbolistas eram muito grandes.
E aí, na hora da prova, eles não colocam os poemas inteiros, como acontece com os sonetos parnasianos, que são 4 estrofes, aí eles colocam o poema inteiro, tá? Aí nas provas, nas aulas, assim, que você verifica nos videoaulas, você encontra várias reticências. Elas são resultados, elas são oriundas dessa questão, de não se colocar o poema inteiro. Você quer tirar uma dúvida, você pega o nome do poema lá, onde está no videoaula do professor, clica no Google, digita lá no Google esse nome do poema como autor, você vai ver o tamanho daquele poema, como ele é imenso, tá certo? Então, reticência não é uma característica básica da poesia simbolista, tá? A letra maiúscula é, o uso de palavras relacionadas ao branco, a névoa, a neblina, tá? Essa questão da sugestão, da musicalidade, junto com a musicalidade vem a assonância, a aliteração, a assonância é a repetição das vogais, a aliteração é a repetição das consoantes, para criar esse som, essa música, a sinestesia, que é a troca de sentidos, essas sim são características simbolistas. Tá certo, minha princesinha? Tá certo, Entendeu professor. agora, amor? Já Entendi. entendeu? Tá certo. Alguém mais tem alguma dúvida? Podemos encerrar nossa aulinha de crianças? Alguém? Não? Então, a gente vai encerrar nossa aulinha hoje, tá certo?